1 milhão. MDI Talks, ativando vozes, revelando histórias, gerando impacto. Estamos aqui para mais um MDI Talks e hoje eu estou com uma pessoa aqui incrível, maravilhosa, uma empresária de sucesso aqui em Orlando. Verônica Ferreira Braga está aqui comigo. Eu quero te agradecer e te dar as boas-vindas por você ter aceitado participar aqui da nossa entrevista no MDI Talks. O prazer é todo meu. Eu fiquei super lisonjeada quando você me ligou ontem, me fazendo esse convite. A gente se conheceu no MDI, que é Mulheres de Impacto, né? Isso. Vi a transformação na vida de muitas mulheres. Eu fiquei feliz de poder participar desse evento e de poder estar aqui hoje, conversando com você pessoalmente novamente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, que eu sei que você é muito ocupada. E eu já fui várias vezes lá no escritório, nunca consigo achar a Verônica daquele escritório. Mulher muito ocupada. E eu quero que você conte um pouquinho, Verônica, da sua história aqui. Que você veio, da onde você veio e veio parar aqui nos Estados Unidos. Como que foi isso? Bom, a Verônica Ferreira Braga, de onde saiu? Saiu lá de uma casinha de barro, aqui a gente fala casa de clay, né? Casinha de barro, telhado de palha, chão de barro. Número 11 de 14 filhos, Dona Frasquinha e o seu Francisco. Meus pais maravilhosos que me ensinaram o amor, a disciplina, me ensinaram a honestidade, compartilhar. E uma das memórias que eu sempre que eu tenho quando eu era criancinha pequena era a gente sentada na parede. Era 14, assim, ó, na parede. E eu era magrinha, eu não gostava de comer, e era arroz com feijão. Era festa quando tinha ovo ou um pedacinho de galinha. Então, assim, era o melhor dia da vida, mas o arroz com feijão eu não gostava. E eu passava para o meu irmão. Eu gostava de frutas, né? Então, assim, eu andava no mato atrás de fruta. Então, essas lembranças realmente aquece meu coração, as minhas raízes, né? Da onde eu venho, do interiorzinho do Ceará, Pentecoste, numa casinha de palha, telhado de palha. Os copos eram de alumínio, mas brilhava, porque minha mãe, apesar da casinha ser muito pobre, não ter nada, os copinhos de alumínio brilhavam, porque ela deixava tudo limpo, tudo sempre muito... Ela sempre ensinou a gente muito a ser organizada desde pequena. Então, eu tenho muita gratidão à minha mãe, eu não sei onde está a câmera, aqui, a minha mãe, Dona Frasquinha, muito obrigada pela vida. O meu pai, Francisco, que Deus já levou, mas minha mãe tem 85 anos. Uau! Mulher resiliente, criou 14 filhos, porque um dia meu pai saiu de casa, né? Ele saiu de casa e eu tinha 10 anos. É uma longa história. São 51 anos de história. E o que fez você sair de lá do interior do Ceará para vir para os Estados Unidos? Chamado, né? Na realidade, eu digo que Deus, quando Deus traça o teu caminho, ele tem um chamado, tem um propósito para cada pessoa. Sim. Hoje, olhando para trás, eu entendo muitas coisas da minha vida que na época eu dizia, Senhor, por que eu? Por que está acontecendo isso? Não pode ser. Às vezes eu reclamava, murmurava um pouco, porque foi muita pobreza, muito sofrimento. E hoje mas ao mesmo tempo também foi muito bonito, quando eu te falo essas lembranças da infância, apesar da pobreza, da dificuldade, eu olhando para trás, eu vejo como Deus me lapidou, como Deus me fez o que eu sou hoje. Não é fácil, pule um diamante, o ouro tem que entrar dentro do fogo, para depois ele brilhar. O diamante, ele tem que tirar toda aquela poeira. Então, eu me considero, eu sei que eu sou um diamante na mão de Deus. Que Deus todo dia ele lapida, todo dia ele tira aquela poeirinha que não serve. Como ser humano, cometo erros, como todo mundo, me irrito às vezes com algumas coisas, mas ele me acalma. Ele diz, não, Verônica, é assim. Isso no dia a dia da minha vida. Sempre Deus sempre tem esse quando ele, sabe, às vezes que eu tô ele, calma. Aí eu digo, ok. E tudo que a gente passa na nossa vida realmente é para nos moldar. Nos moldar. Porque eu faço devocional, todo dia de manhã eu tô fazendo devocional com as meninas, e a gente estava conversando sobre isso. Porque tudo que a gente passa, todos os desafios, é para
lá na frente a gente vai descobrir o que é. E às vezes a gente fica nesse porquê ao invés de ser para quê. Para quê? Agora, hoje eu tava falando, inclusive vou mandar um beijo pra Jaque, a moça que tá me ajudando a limpar a casa hoje. Eu tava conversando com ela sobre isso. Eu contando algumas coisas que aconteceu, porque a gente conversa, nós somos amigas. Aí ela falou, sério, Verônica, não pode ser, tu fez assim. Fiz assim, mas sabe por quê? Porque eu aprendi a parar de dizer assim, pra quê? Não, o que eu tô aprendendo com isso? O que eu vou aprender com essa história? Isso. Então, assim, Jaque, ó, beijo pra você. Ela pediu pra mandar um beijo pra ela. Jaque, beijão pra você também. Voltando, como é que a Verônica, lá do interior do Ceará, né, que veio com essa número 11 de 14, é a única gente que desbravou o Ceará, a América, e chegou aqui. Que rompeu da minha geração. E que hoje, graças a Deus, eu posso ajudar a minha família lá no Ceará, que é grande. Uhum. Como é que ela veio parar aqui? A mão de Deus. Porque se hoje alguém me perguntasse assim, há uns 20, eu estou 25 anos morando nos Estados Unidos, há 26 anos me perguntasse, Verônica, onde você vai morar, o que você vai fazer? Eu digo, aqui. Não tinha expectativa, mas Deus tinha. Deus tinha um plano para mim. Eu conheci o meu pai dos meus filhos no Ceará. Estava com 25 anos já, e lá no Ceará, 25 anos é considerado titia, caritó, não casa. E eu queria um rapaz da minha igreja, e era 1 para 10. Podia ser o mais feio que estivesse lá, todo mundo queria. E ele queria as mais jovens, os de 25 queria as de 20, né? 25 já estava. Então eu já tinha até desistido. Mas o meu desejo era de ser mãe. E eu dizia, Senhor, tu sabe do meu coração. Eu quero casar com um homem da igreja, eu quero que meus filhos nasçam na igreja e eu quero poder dar o melhor para eles. Dar tudo que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. E aí conheci meu ex-marido que trabalhava na Disney, passeando lá no Ceará, a gente se conheceu e depois tentei o visto para vir para cá. 25 anos, sem eu vendia biscoito nas fábricas, meu trabalho lá na parceria de vendedor. Eu trabalhei em hospital como front desk. Fiquei doente de nervoso porque eu trabalhei num hospital onde eu trabalhava uma semana na parte pública, que era o SUS, o INAMPS, e uma semana na parte particular. A semana que eu estava na parte do SUS, gente, não era humano. Porque tinha vaga para eu colocar na recepção. Tinha vaga para subir os pacientes que vinham de outro hospital e eles não me deixavam subir. Uau! Porque era um paciente que vinha com diabetes compensada, que já vinha mesmo possivelmente para ir para o UTI. Eu tinha que mandar aqueles pacientes voltar, ficar esperando. E aquilo ali, olha, não dava para mim trabalhar no hospital. Eu até pensava em ser enfermeira. Depois daquilo ali, eu fui para as vendas. E essa é a minha história com o seguro de saúde, né? Deus sempre me chamando para ajudar as pessoas, porque eu tenho um desejo no coração de ajudar as pessoas também. Além de ser mãe, eu também tinha esse desejo. E aqui eu fui fazer serviço voluntário nas igrejas, nas escolas, para aprender a língua e também para me fazer parte, porque eu não conhecia ninguém aqui. Sim. Era só eu e meu marido e não tinha ninguém, não tinha brasileiro nessa época. A língua pregava. Sim. Sim. Eu trabalhei no Chick-fil-A fazendo sanduíche, trabalhei no Burger King, trabalhei no Walmart, todo esse sobreemprego para poder ir melhorando, né? E também porque era muito difícil. Apesar do meu marido, meu ex-marido, né, que hoje é ex, ser amigo do Mickey Mouse, ele ganhava $7 a hora. Essa época a Disney pagava pouquíssimo. E uma das minhas primeiras experiências, Tati, com seguro aqui também, porque hoje, para quem não sabe, eu sou a rainha dos seguros. Ela trabalha com seguros, muito ajudando seguros. muito a comunidade brasileira, a comunidade hispana. Eu aprendi, a minha experiência sobre seguro foi, meu esposo tinha um seguro da Disney, de grupo, e esse seguro tinha 5 mil de deductible. Quando eu cheguei aqui, eu tive muita crise de asma. Fui parar no urgente care, fui parar no hospital. E aí, eu descobri que tinha que pagar mais 5 mil, além do que a gente pagava por mês. Eu digo, meu pai do céu. Aí eu fui para fazer serviços voluntários, aprender do seguro público, para quem tem low income na comunidade hispana. Aí aprendi outro tipo de seguro, não só o de grupo, mas para as pessoas mais pobres. E aí eu fui aprendendo, sabe o quê? A fazer aplicação, ajudar os hispanos. Os hispanos, gente, para quem está vendo no Brasil,
quem vem da América, aqui nos Estados Unidos, a gente chama os hispanos. Quem vem de South America, né? Quem fala espanhol. Quem fala espanhol. Não importa se é da Paraguai, a gente são hispanos. Então, o meu esposo é hispano e eu entrei na comunidade hispana. E os hispanos, eles não gostam de ler. Então, as cartas vinham em inglês e espanhol. E eu começava, e fui aprendendo, eu fui lendo as cartas em inglês e espanhol, porque eu conseguia entender mais espanhol, e ajudava eles com aplicação, com documentação, voluntário. E aprendi bastante. Então, né, Verônica, aquela época que você estava servindo, as pessoas que não tinham condições de pagar, já era algo que Deus estava transformando, que ia mudar a sua vida. Transformando, já me preparando, porque o que acontece? Como eu sou uma pessoa que gosta sempre de servir e ajudar, é natural, isso veio da minha mãe, vem da minha família, também começou a chegar vinham amigas de Boston para cá, onde o seguro de Boston era gratuito, e aqui tinha várias dificuldades, eu ajudava também gratuitamente meus amigos, porque eu tive que aprender para mim, lembra que eu aprendi para mim e para ajudar os outros. Comecei a ajudar minhas amigas, e aí era Deus me preparando também, porque olha só o que aconteceu. Como eu te falei, um dia o meu pai saiu de casa e não voltou. E a minha mãe teve que cuidar da gente sozinha. Eu tive que trabalhar em casas de família para ajudar a minha mãe. Eu fui empregada doméstica até os 18 anos, depois que eu fui trabalhar no hospital. E aí, aqui com meus 4 filhos, olha só o ciclo da vida. Com meus 4 filhos, minha filha de 12 meses, meu filho tinha 9 anos, acho que 9, a minha filha tinha 7. E o meu outro filho tinha 5. Era 3 escolas. E nessa época eu fazia part-time, porque era muita criança, escola, e o dinheiro não dava para pagar a babysitter. Só um belo dia dessa vida, eu não vou falar exatamente o que aconteceu, porque é muito pessoal, com referente ao o amigo do Mickey Mouse. Algo aconteceu com ele e eu tive que ficar sozinha tomando de conta de 4 filhos, uma filha de 12 meses. E me lembrei muito da minha mãe, porque aconteceu isso com meu pai também. Quando ele saiu. Mas saiu. É que eu tô aqui nos Estados Unidos, existe esqueci agora, a pensão. Como é a pensão em inglês? Esqueci o nome. Child support, que é o child support. Eu não tive isso. Nunca tive até hoje. Pela situação dele. Então, eu tive que realmente arregaçar as mangas, botar minha filha de 12 meses no daycare, que foi a maior dor da minha vida, até hoje dói. Meu filhinho que estava no pre-K, tive que botar no before school, after school, meus outros filhos, e fui fazer faxina, que era o que dava para manter a casa, porque senão ia perder a casa. Quase 3 meses já, o mortgage atrasado, e eu tentando, nunca tinha pago uma água, nunca sabia nada, porque o meu trabalho era cuidar das crianças, enquanto o meu marido trabalhava, pouco dinheiro. Essa é a importância, Verônica, ainda bem que você falou isso, porque a importância da mulher... Tá preparada. Tá preparada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. O marido pode morrer. Era isso que eu ia te falar agora, mas aí vem muita história. Muita coisa pode acontecer. Isso que eu sempre falo para toda pessoa, toda mulher, não só para mulher, mas para o marido também, porque pode acontecer de 2 lados. Todo mundo tem que estar preparado primeiro com seguro, uma pólice de seguro de vida. A esposa tem que saber das contas, ela tem que saber quanto é a água, quanto é a luz, mesmo que ela não pague, mas ela tem que saber como pagar, como funciona, porque, gente, eu tive crise de pânico-ataque, de parar por hospital. Meu Deus. Eu tive que ir de ambulância para achando que eu estava tendo um heart attack, e era estresse, e era nervoso, por não saber, e agora? Um dia eu não sabia... Como é que eu vou pagar água, luz, com mortgage? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem como. Eu não sabia como. Não era nem só o dinheiro, né? Não tinha. Era a informação que você não tinha nem aonde acessar. E não tinha nem o acesso, porque ele controlava tudo. E não tinha dinheiro, porque ele teve que levar tudo. Eu tive realmente... Eu agradeço até hoje. Christina Walls, minha amiga, my best, americana. Uma amiga que trabalhou comigo no Walmart, colocou $30 no meu carro e me levou para limpar casas. Uau. E eu passei um bom tempo limpando casa. Graças a Deus eu pude salvar a minha casa, pude dar conta do before e after school, que era caríssimo também nessa época. A igreja também me ajudou nos primeiros meses, que foi uma bênção também na minha vida. Então teve muitos anjos que veio me ajudar.
muitas pessoas que me ajudaram no início. Mas uma coisa que aconteceu e que eu vi acontecer e que eu vejo acontecer, que muitas mães solteiras aqui nos Estados Unidos, por ter muitas ajudas, existe seção 8, existe food stamp, existe seguro grátis, existe cash, ajudas financeiras de todos os lados. O que acontece, Tatiana? Por isso que eu gosto de falar muito para muitas mulheres e muitas mães aqui. Por causa dessas ajudas, desse sistema que existe, elas se acomodam numa casinha com os filhos e não prosperam, porque senão elas perdem essa ajuda. Porque você tem que ser pobre de Jó para ter essas ajudas. E aí eu vi muito isso, muita gente me ofereceu, por que você não vai para a seção 8, que é um programa, por que você não vai para isso? Eu usei Medicaid gratuito, eu usei Food Stamp, porque era difícil para mim comprar. Sim. Eu peguei fila nas escolas para comprar, para pegar comida, nas igrejas para comida, para ajudar. Todos esses ajudas, de início, eu usei e eu sou muito grata e eu acho super necessário ter. Sim. Hoje eu ajudo, hoje eu dou para essas fundações, hoje eu ajudo porque eu sei que existe momento na nossa vida que você precisa, que sem elas não dá, você realmente precisa. E é com muito orgulho que eu posso fazer isso hoje. E eu sou grata a essas fundações, essas pessoas na minha vida. Mas não se deixem ficar aí, porque se você ficar, é muito cômodo. Exato. Você recebe um cartãozinho de food stamp, você vai nos melhores supermercados e você compra as melhores comidas, e é abundância de comida para os seus filhos, e você não sabe mais nem quanto é, porque você nem olha mais, porque o governo está te dando. Mas você vive uma vida limitada, você não vive seus sonhos. Não vive seus sonhos. Então, quando de início eu usei, eu falo que é super necessário o welfare, mas quando eu vi o sistema, e o que eu vi também aí, eu quero até um dia poder falar isso assim, para todas as mulheres de alguma forma, e aproveita aqui a oportunidade para falar. Claro. Para você, mulher que está aqui nos Estados Unidos, para single moms que estão com seus filhos, e vocês estiverem usando esse sistema, agradeça, é muito bom, mas não fiquem aí. Tem outras coisas que vocês podem fazer, que vocês podem prosperar. E é muito fácil e muito cômodo ficar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz. Como é que eu me dei conta? Uma família, num desses serviços voluntários que eu estava, eu continuei fazendo em tempo que eu tinha. A mãe estava nessa seção 8. A filha deu 18 anos, casou, teve filho, foi para a seção 8. Virou, você sabe o que é a seção 8, gente? É um programa do governo que ajuda a pagar parte do aluguel. Existem casas que se entram nesse programa. Então, vamos dizer, se o seu aluguel é 3 mil, você vai pagar 200, 300, o resto o governo paga. Então, para se manter nesse programa, nesse tipo de programa, sua renda tem que ser mínima, quase nada. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam de casar, porque perde esse programa, deixa de arrumar um trabalho melhor, porque perde esse programa, e vira aquele ciclo da sociedade, da família, e vem outro, e vem outro. E fazendo um monte de filhos, né? E mais filhos. Para receber do governo também. Sim, recebe do governo. Então vira um ciclo vicioso, e às vezes você não se dá conta. Um dia, eu conversando com uma dessas famílias, desse caso, eu digo, opa, não, tem que fazer diferente. Eu vim aqui para ser exemplo para os meus filhos. Eu sou uma mulher que eu vou conseguir sair dessa situação. Construir um legado, Construir um legado para os meus filhos. E hoje eu falo para os meus filhos, eu falo para todas as mulheres que, se estiverem nessa situação, usem até o momento que vocês consigam se erguer. E eu lembro, como eu te falei, a primeira vez que eu fui no Publix, sem o cartão do Food Stamp. Meu Deus, que coisa cara! Porque eu estava saindo do meu bolso. Sim. Já voltou a sair do meu bolso. Mas eu deleguei, eu cancelei, eu decidi cancelar, porque eu vou conseguir comprar comida para os meus filhos. Exato. Eu vou prover, porque Deus vai me dar a força para prover. É fácil? Não, gente, não é fácil. Mas é uma decisão, romper a barreira. É uma decisão de você crescer, de você evoluir, de você não ficar mais na dependência de ninguém. Você ir lá e você construir realmente um legado, porque os seus filhos estão te vendo. Você é um exemplo para os seus filhos. Não tem nada melhor do que o seu filho olhar para você e falar que... Eu falo por mim, o meu pequenininho de 5 anos, ele olha e fala, mamãe, eu amo ver você palestrar. Não tem a coisa mais gratificante de a gente receber um elogio dos nossos filhos por eles estarem vendo a gente caminhando, e eles vão seguir os nossos passos. Vão seguir os nossos passos. Naquele momento eu decidi, os meus filhos...
Eu vou dar o melhor deles, mas eu quero que eles também vençam nessa América. O meu filho, ele tira o lixo no meu escritório, eu ensino a eles, né? Eu ensino a eles que a vida você tem que começar de baixo. Sim. Vai tirar o lixo, vai aprender, né? E eles veem da onde eu vim, eu sempre falo para eles de onde eu vim, para que eles passem para os filhos deles. Sim. Eu fui coautora de 2 livros, eu digo, gente, eu mostro para eles, ó, aqui é a mãe de vocês, é legado para os seus filhos. Um dia a mamãe não vai estar aqui. Dizer assim, essa era a minha mãe. Isso. E era isso que eu tinha no meu coração, de mostrar para eles. Essa é a minha mãe, uma mulher que lutou, uma mulher que luta, que nos mostrou exemplo. Com honestidade, gente, eu nunca passei a perna em ninguém aqui. E Deus me segure que nunca é de passar, que seja necessário. Puramente com honestidade. Porque isso para mim, como eu te falei, vem da minha mãe. E você está construindo, realmente construiu já um legado aqui em Orlando. Porque todos os eventos que a gente vê que tem lá, a Verônica está apoiando o evento, está fazendo parte aqui da comunidade brasileira em Orlando. E isso é lindo, é uma construção. Eu acredito na de ir lá e receber. Eu recebo indicações de todo mundo me indica. Então, isso dá de volta para a comunidade, né? Ajudar a apoiar a comunidade. Para mim, isso é fundamental. A vida é uma rodinha. Sim. Né? Você tá sempre, você dá, você recebe, você ajuda. Uma coisa que eu digo, se um dia você precisar de alguma coisa e eu puder te ajudar, pode ter certeza que eu não vou pedir nada de volta a você. Porque isso não é assim que funciona. Não. Mas assim, as pessoas têm que ter a reciprocidade, né? Tem que ser uma via de mão dupla, sempre assim. E é natural, porque Deus fez dessa maneira, né? Isso. E é lindo ver essa construção. Eu falo assim, eu vejo a história dela na minha mãe. Porque a minha mãe também veio do interior da Paraíba, só fez até a 8ª série, eu falava que andava com o pé descalço e outro calçado, ia pra escola de jegue. Então, assim, ela falando essas histórias me lembra minha mãe. E também a minha mãe é uma mulher guerreira, venceu, deixou um legado. Eles construíram um império ali em São Paulo. Meu pai era de São Paulo, no interior de São Paulo, até a 4ª série. E ver essas pessoas como você, que saiu dali sem nada, construir algo para deixar. Porque eu falo, eu não vim de uma família sem condições. Eu vim de uma família que já tinha... Você já é a segunda geração. Já é a segunda geração, onde meus pais já quebraram muitas barreiras. Mas eu sou a única da minha família que eu também desbravei o mundo. E aí, sempre tem uma, né? I chose one. E aí, fui lá e quebrei também um ciclo na minha geração. E é sobre isso, é a gente começar a quebrar os ciclos que a gente não quer mais viver e não quer que o nosso futuro viva, não é? Exatamente. E escrever um livro, fazer palestras, você se posicionar, falar, libertar pessoas, não tem preço. Deixa eu te contar uma coisa, Tati. Para falar aqui do jeito que eu tô falando agora, gente, isso era um sofrimento. Porque eu sou muito boa individualmente. Assim, sento com você, eu te escuto, eu te ajudo, eu adoro fazer isso. Mas quando eu vi uma câmera, ou quando eu tinha que subir para falar em algum lugar, meu pai do céu, eu achava que eu ia morrer. Hoje em dia, para mim, quando eu entendi o propósito, quando eu estou te falando, quando você entende o propósito da tua vida, da tua história, porque nada é por acaso, né? Quando eu entendi que Deus me usa, e muitas vezes eu falando com a pessoa, contando um pouco da minha experiência, da minha história para algumas pessoas, muitas pessoas já veio com lágrimas nos olhos me agradecer, porque naquele momento ela estava precisando escutar uma palavra. A partir daí, eu virei na minha cabeça, gente, eu vou falar para todo mundo agora, porque o que eu tenho para falar pode estar servindo para você, pode estar servindo para a tua vizinha, pode servir para uma irmã, para alguém que está precisando escutar uma palavra de motivação, de que é possível, confia no processo, faz parte, vai passar, amanhã vai estar melhor. Todas essas frases que eu falo para mim mesma, eu comecei a falar para as pessoas. E é sobre isso. É sobre isso, porque nós não estamos aqui, não é sobre nós, não é sobre a Verônica, não é. É sobre você, é sobre o próximo. Eu compartilho a minha história para motivar outras pessoas. Isso. Porque, gente, não é fácil mesmo você estar ali num palco, se expondo, contando a história. A gente estava até falando sobre livro, escrever um livro. Mexe lá na sua história. Eu falo que quando eu escrevi o meu livro, eu me curei, eu me debulhava em lágrimas, porque eu contei a minha história de eu sendo mãe aos 15 anos.
Eu tinha uma dor muito grande porque eu não consegui cuidar do meu filho mais velho, como eu deveria e como eu faço com o meu filho mais novo hoje. Mas eu escrever um livro foi uma cura dentro de mim, assim, tão grande. E aí eu comecei o quê? Conseguir falar disso sem eu chorar, sem eu me emocionar e eu poder entregar ali nos meus eventos tudo que eu tenho guardado no meu coração. Porque desde lá dos meus 15 anos, Deus já estava me moldando. Estava te mudando? Me moldando nas partes dos julgamentos. Eu vim de uma escola adventista grávida, imagina quantos julgamentos eu vivi ali, mas Deus estava lapidando para que hoje a gente pudesse sim estar aqui transbordando. Porque tem palestrantes muito grandes que não vai atingir você que está aqui assistindo. Não. Mas nós vamos te atingir. Então é sobre isso, é sobre a gente entender que a nossa história, ela é cura para outras pessoas. Ela é uma chave que a outra pessoa está precisando escutar para ela virar. Às vezes é só uma palavra, né? Às vezes é só uma palavra, a pessoa, entendi agora. É o propósito. O propósito. Encontrar o propósito de cada um. E parar de olhar para comparar. Porque a mulherada tem muito isso de comparação, né? O ser humano, em geral, a gente sempre está olhando para a grama do vizinho que está mais verde. Olha para a tua grama, olha para a tua vida, olha para o teu olho, vê onde está o cisco, porque se você olhar muito para o lado, você não vai ver onde é que você precisa melhorar. E cada um é diferente, porque às vezes, por exemplo, eu posso estar dizendo, Tati, você tem que melhorar isso, mas quem sou eu para dizer a Tati? Ela que tem que saber se ela tem que melhorar ou não alguma coisa. Ela que tem que saber o que é que incomoda ela. Quando o teu coração diz que está bem, é porque está bem. Se teu coração, o teu instinto que Deus te deu está dizendo que precisa fazer alguma coisa, escuta. É só isso, porque cada um é cada um. Exato. Né? Cada um tem sua história. Com certeza. E hoje a gente estava fazendo o devocional pela manhã e a palavra foi: você está dando ouvido para as pessoas ou para Deus? Né? Porque quando a gente dá ouvido para as pessoas, aí que começam as comparações. Você está escutando Deus, o caminho que Deus quer para você, ou você está escutando o caminho que as pessoas querem que você vá, ou que você está vendo uma pessoa que você quer, almeja estar no lugar dela ou como ela. Para com isso, porque Deus te fez único. Ele te fez lá dentro do ventre da sua mãe, ele já te deu a sua identidade. Ele já sabia que você ia ser nessa terra. Exato. Mas aí você está atrasando o processo porque você está se comparando. E muitas vezes o vizinho que está com a grama mais verde, ele já estava mais tempo que você. Ele veio de uma história diferente, de uma realidade diferente. Você pode sim modelar as pessoas, porque a gente tem que aprender com as pessoas, mas a gente não tem que se comparar. A Verônica está aqui quantos anos? 25 anos. 25 anos, eu tô aqui há 14, então ela já está muito à minha frente. Como é que eu vou me comparar com a Verônica? Não tem como. Ela já está muito mais tempo aqui do que eu. Então, pare de ficar olhando, porque isso faz com que a gente se perca, que a gente perca a nossa identidade, a gente se trave e fala, não vou fazer. Porque eu não sou capaz. Exato. Mas é o que você falou, quando você começou a palestrar, quando você começou a falar nas câmeras, você também não era capaz. Claro, uma coisa que eu aprendi na vida é, ninguém nasceu sabendo nada. Nós somos todos puros e inocentes. E alguns já vêm com os dons natos de falar, né? Tem gente que fala naturalmente, e alguns têm que desenvolver esse dom, se é isso que você precisa fazer. Alguns já nascem sabendo que vão ser doutor, outros já não sabem sem saber o que querer fazer. Por exemplo, meu filho não sabe ainda o que ele está se descobrindo ainda. E se você já vem com esse dom, parabéns, segue que vai dar certo, porque você já descobriu. E se não, vai procurando até você achar. Porque Deus nos trouxe para essa terra, cada um com um propósito. Às vezes o propósito de um é ser um cantor, às vezes um é ser médico, às vezes um é... meu filho, um dia de 5 anos, ele falou assim para mim, ele não gosta de ir para a escola. Não gosta, vai terminar a high school agora. Mas ele fala, eu fiquei assim, mãe, para que estudar? Eu quero ser o rapaz que tira o lixo no carro, no caminhão do carro. Uau! Eu escutando a minha música e tirar o lixo para quem 5 anos. Eu digo, como é que esse menino fala um negócio desse? Aí depois eu fiquei pensando, bom, se é o propósito dele, porque ele é muito da natureza. Se ele vê um lixo na rua, no chão, ele apanha. Ai, estão destruindo a natureza. Meu Deus, já Põe a casca do ovo ali na planta. Pega a banana, entendeu? Ele é muito... Já é dele, ele vence essa parte da natureza. Então, meu filho vai ser um
não sei, um caminhão nada contra quem dirige o caminhão do Sim, lixo, porque é claro. importante, a Claro, gente precisa. precisa. Mas de repente ele vai ser um ecologista, né? Sim, sim. Na cabeça dele, ele acha que vai ser o que vai tirar o lixo da rua, para poder ajudar o planeta. Então, aí eu me dou conta, um quer ser um médico, um quer ser o que vai limpar a rua, e cada um vem com o teu propósito. Por quê? Porque nós somos todos nós somos uma comunidade, e nós precisamos do médico, nós precisamos do rapaz que tira o lixo da rua, nós precisamos da pessoa que limpa a casa, nós todos precisamos um do outro, e cada um com o seu talento. Cada um no seu propósito, cada um na sua identidade, e começar a escutar Deus. E agir a partir do que você escuta de Deus, porque muitas vezes a gente ora, mas não faz nada. Mas sabe o que é isso também? Porque às vezes a gente está dando conselho para Deus. A gente não está pedindo. A gente tá pedindo o conselho, mas você está dando conselho para Ele. A gente tem que orar pedindo para Ele, Senhor, eu sempre digo, o que é que tu quer que eu faça hoje? Qual é o aprendizado de hoje para mim? E deixar Ele falar. Sim. E abrir teu olho para escutar o que é que ele tem, porque às vezes a gente está dizendo, hoje eu quero fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, porque nós temos nossa agenda cheia, tá com tudo para fazer, mas o que é que Deus quer que eu faça hoje, né? Qual é o propósito do dia de hoje? Cada dia é um presente. Presente, gente. Sim, é um presente. É um presente de Deus. Cada dia que você acorda e abre o olho é um presente. Então, o que a gente vai fazer com esse presente? Vamos guardar? Não, tem que viver. Viver da melhor maneira possível, fazendo bem ao próximo, porque tudo volta. Sim. E todos somos conectados. Exatamente. O que eu quero para mim, Tatiana, é o que eu quero para você. Quero que você seja muito sucesso nos seus livros, muito sucesso no seu podcast, que você transforme a vida de mulheres. Onde a sua mão tocar, se transforme, floresça. Amém. É isso que eu desejo para você. Amém. E é sobre isso, é a gente pegar na mão uma da outra, né, Verônica? Pegar uma mão da outra. Unir, parar de bobeira, de competição. Ficar competição. Ontem eu estava no aniversário de uma amiga que a gente começou junto os seguros. Ela tem uma outra empresa de seguros. E a gente começou junto, mas durante a nossa jornada a gente teve que se separar, porque estava crescendo, ela crescendo e a gente se separou. Mas nós somos amigas, nós conversamos, independente que muita gente acha que a gente é rival, concorrente. De uma certa forma são, porque a gente vende os mesmos produtos, mas o mundo brilha para todo, o sol nasce para todo, tem clientes para todo mundo e a gente não é rival. Para mim, eu não tenho um rival. Meu trabalho é feito com amor, com dedicação. Os clientes que chegaram na minha empresa fazem parte da minha família e eu trato eles como fosse família, na medida no que eu posso. E ela também. Então, assim, ontem eu fui pro aniversário dela e você tá falando, a Verônica é a rival da empresa, mas ela tá aqui. Eu não sou rival de ninguém, gente, eu só faço meu trabalho. Porque cada pessoa vai se conectar contigo pela sua essência. Exato. Então, assim, para mim, eu digo, olha, meu negócio é fazer meu trabalho, ajudar famílias. Então, se você quer ser ajudado, você precisa de ajuda, vem aqui comigo que eu te ajudo. Então, fala um pouquinho sobre o que você faz, Verônica, para as pessoas entenderem. Hoje em dia, gente, o nome da minha empresa é VFB Insurance Corp. A gente é full service companhia, nós estamos oferecendo desde seguro de saúde, seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro de aposentadoria, todos os tipos de seguro para proteger a tua família. Sabe por que, Tatiana, que eu comecei nesse negócio de seguros? Porque antes eu fazia gratuitamente para ajudar as amigas, porque eu via a necessidade das famílias, principalmente imigrantes, entender como funciona esse monstro que muita acha que é o seguro de saúde, foi onde eu comecei. Eu acho que é um monstro. É um monstro. Toda vez que você passa a mão, né? Meu Deus do céu. O deduct, é o copay. Então, assim, eu amo louca. os bills, as contas. Então, eu amo ajudar meus clientes, porque eu passei por isso. Eu sei como é que é. Então, poder ajudar outras famílias, para mim, não virou um business, é uma missão. Então, para mim é maravilhoso. Poder servir. O seguro de vida, como que entrou na minha vida? Quando eu fiquei sozinha com 4 filhos, foi quase como ficar viúva. É viúva. Imagina que você tem seu marido hoje e amanhã você não tem. Né? Você não tem nada, suporte nenhum. Se fosse o caso dele realmente ter falecido, eu ia ter um bom seguro de vida para poder não ficar sofrendo o que eu passei. Então, meu desejo é que se alguma coisa aconteça com o provedor daquela família, que a esposa ou o esposo não
passe pelo que eu E passei. principalmente com crianças. E as crianças. Então, eu trabalho com companhias várias companhias que têm até programa para crianças que ficaram órfãos, que às vezes acontece com os pais. Não é só, né, um acidente de carro, às vezes que Deus o livre, guarde e protege. Então, eu estou sempre pensando, ok, e se acontecer isso? Antes, o seguro é uma prevenção. Sim. A gente não faz para sair batendo no carro, um seguro de vida ou um seguro de saúde, sai quebrando tudo por aí para poder usar. Não, a gente faz para se prevenir. Então, eu estou sempre um passo na frente. Tatiana, se alguma coisa acontecer com você ou com seu marido, como vai ficar seus filhos? Sim. Né? A gente vai conversar sobre isso. Como que a gente pode proteger o seu patrimônio? Né? Se acontecer alguma coisa. Então, eu amo fazer isso, ajudar as pessoas, ajudar as famílias. E aí isso vem, quando você faz com amor e faz com propósito, não pensando quanto que eu vou ganhar por ajudar a Tatiana, porque na realidade nunca foi esse a minha intenção, tanto que a minha transição de sair de fazer faxina, de limpeza, do meu business de limpeza, foi lenta, porque eu ia fazendo as a need, como fala. Ao encontrar uma família precisando de ajuda, ao encontrar outra família precisando de ajuda. E aí começou todo mundo a falar, olha, a Verônica pode te ajudar com isso, a Verônica pode te ajudar com isso. Então, já não tinha tempo de cuidar do meu outro business de clínica, comecei a me concentrar nesse, que era onde eu amo fazer, e eu faço assim, até gratuito. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre como poder ajudar essa família. A não passar pelo que eu passei, a poder ter o apoio que eu não tive. Esse é o propósito da VFB Insurance. Como que eles podem achar a VFB na internet? Como que eles podem entrar em contato para estar contratando os serviços de seguro? Ok, se você for no Instagram, a gente tem @MyVFB Insurance. Você vai encontrar tudo no meu Instagram sobre seguros. Eu te explico, faço bastante vídeo explicando como funciona. Você também pode ligar pra gente. Eu vou deixar o número aqui porque eu mudei o telefone. Não, aqui. eu ponho Você lá, põe então. o número aqui, eu ainda não decorei. Eu ponho. E aí o seu Instagram para eles te encontrarem também? O meu pessoal, porque eu também falo, onde eu faço algumas palestras, deixo dar, é Verônica F. Braga. Então, eu tenho a MyVFB Insurance, MY Insurance, MyVFB Insurance, e Verônica F. Braga. Tá, eu vou colocar tudo aqui na descrição, tá bom? Uhum. Vou colocar... Segue a gente. Isso, siga a Verônica, siga a página do Insurance, dos seguros, para vocês conhecerem como é que é o trabalho deles. Gente, seguro é essencial, não é assim, eu vou fazer não é luxo. só... Não é luxo, é essencial, tem que ter. Verônica, a gente vai ter que finalizar aqui a nossa conversa, tava muito bom. Ai, tava tão bom. Dá pra gente ficar aqui batendo papo até amanhã. Mas temos que Adoro. trabalhar, né? Sim, Tem um relógio. mas muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá assistindo a gente. Olha, a minha mensagem para vocês hoje é sempre: agradeça o presente. Eu tenho, sempre, vou voltar aqui um pouquinho, eu tenho sempre a mania de estar à frente, como eu falei, mas é pela a minha profissão. Eu estou sempre à frente, mas esteja no presente, foque no presente, melhore hoje, seja melhor hoje do que vocês foram ontem. Confie no processo e que Deus tem um propósito para a sua vida. É isso aí, gente. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente, ter compartilhado um pouco da sua história, essa história de força, superação, pra gente ajudar aí tanto homens quanto mulheres que estão perdidos, que acham que já tá tarde demais, ou que eles estão numa realidade que eles não veem aquela luz no fim do túnel. Gente, é só você ter a decisão ela muda destinos. Quando a gente decide, a nossa vida é transformada. Eu também nunca achei que eu ia poder ter um podcast, ter palestra, ter evento, ter livro, ter editora, mas hoje, olha só, eu sou uma mulher realizada, porque o que eu faço é para ajudar a edificar outras vidas. E você que tá vendo aí, não sei qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, mas não deixe o seu sonho ser enterrado no cemitério. O cemitério já tem muitos sonhos lá enterrados, não deixe que o seu também vá. Não tenha medo do fracasso, porque se você tiver medo do fracasso, você não vai tentar. E quando a gente não tenta, aí é que é o fracasso, ele vem, né? Então, eu quero encerrar aqui hoje. Muito obrigada. Beijo para todo mundo que tá aí. Beijo pra vocês também, gente.